Mês de agosto. Bom dia! Chegou o mês de agosto e com ele Unidas pela Palavra em sua segunda edição. Iniciamos aí no mês de julho, já recebemos aqui convidadas especiais e principalmente recebemos convidadas que são as personagens bíblicas que realmente falaram muito ao nosso coração. Mulheres deste tempo, olhando, observando, admirando e aprendendo com as mulheres dos tempos bíblicos. Hoje a gente tem uma edição muito interessante, iniciando o mês. Sempre o primeiro e o último serão temas específicos, tá? E hoje a gente recebe a autora Cida Nascimento, uma missionária que se tornou uma amiga querida. Uma outra amiga nos conectou, né? A pastora Marisa Costa, e agora a gente é amiga também, olha que coisa linda, coisa de mulher, né? Uma conecta a outra, conecta a outra, conecta a outra. Missionária Cida, pode solicitar a entrada, tá bom? Que eu já quero te receber rapidinho, já tô aqui me conectando aqui do ladinho também. E ó, meninas, vamos fazer o seguinte, quero dizer pra você, e Deus vai ministrando no seu coração, você vai falando o que o Senhor colocar no seu coração, combinado assim? Tá? O que Deus for colocando no seu coração, o que Deus for ministrando para você, sabe? Vai dando glória a Deus, vai referenciando, vai mandando coraçãozinho, isso mesmo. Porque nós estamos aqui, todas online, mas não estamos próximas geograficamente. Então, uma maneira da gente se comunicar é a gente escrever, nós de fato estarmos atentas à voz de Deus nesta manhã. Olha, querida, certamente você tem desafios, não são poucos nem pequenos, né? Ó, está entrando agora o livro do projeto Amor e Oxigênio, a Cida Nascimento, tá? Estamos aguardando sua conexão e você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Olá, minha querida. Bom dia. Paz do Senhor, gente. Bom dia. Olha que carinha de sono, como todas nós, tá vendo? É que vocês só estão vendo a minha tela. Eu durmo pouco, né? Eu durmo muito tarde, acordo cedo todos os dias, aí fica essa cara aqui de sono. Meninas, nós vamos orar, porque eu desejo passar para a missionária Cida, para que ela tenha toda a liberdade de ser usada pelo Senhor. É um projeto lindo, é um projeto que eu acredito, ele está embasado na palavra. E, ó, missionária, nós vamos sortear ao final de uma semana, quem participar essa semana, aqui, ó, Amor e Oxigênio, tá vendo? Que legal. E a gente acredita nesse projeto e por isso te incentiva. E uma das coisas que ficou muito claro para mim, o quão importante será nós mulheres nesta manhã ouvirmos isso. Ouvirmos sobre este tema tão relevante, tá bom? Amém. Nós seremos todas despertadas pelo Espírito, né? Já fomos, como disse a Norma. Entrou também uma missionária da Espanha. Didi, quero trazer você aqui também, viu? Para ministrar para a gente ainda esse mês. Depois a gente conversa. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada pelas tuas filhas que se achegam aqui e aquelas que aceitarão depois também, Senhor, o que ficar gravado. Senhor, por favor, usa a tua filhinha mais uma vez, de uma maneira poderosa, Senhor, daquele jeito que só o Senhor pode fazer. E os nossos corações, Senhor, sejam todos terras férteis, abençoadas, Senhor. Seremos e somos com a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, ó Pai. Amém. Dona Cida, Amém. Amém. Eu estava debruçada no livro, né? Mais uma vez, essa madrugada. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de um dos capítulos que fala Acredite nas placas. Uau! É um dos capítulos que eu gosto demais. E um dos textos, né, que eu uso como base, acredite nas placas. Filipenses capítulo 3, versículo 1, aqui está na versão A Mensagem, diz assim: é isso, amigos, alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores. Espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Eu costumo dizer
que a maior manifestação do amor de Deus pelas nossas vidas é repetir as mesmas informações, né? Deus usa coisas e pessoas para sinalizar as mesmas coisas para nós, né? Ele usa pastor para repetir a mesma ministração, ele usa amigo para sinalizar a mesma situação. Quando o Senhor quer nos cercar, parece que tudo ao nosso redor fala da mesma coisa, não é assim? Quando nós estamos em período de gestação, a gente só vê mulher grávida na rua. É verdade. Não é? Meu coletivo, é verdade. Quando nós estamos namorando um carro para comprar, parece que o mundo inteiro tem aquele automóvel. Verdade. Quando o Senhor quer nos sinalizar algo, ele começa a emitir sinais. Ele começa a colocar placas na nossa história. No livro, eu conto uma experiência que eu tive no campo missionário. Eu estava a caminho do sertão nordestino. Foi uma viagem que eu fiz em 2013 de carro, né? Saí de São Paulo de madrugada, a caminho de Fortaleza. E ali na região de Minas, entrando em um determinado espaço, em um determinado ponto da estrada, tinha uma placa imensa, na verdade era um outdoor, e estava escrito: acredite nas placas. E como aquilo me chamou a atenção? Falei, como assim acredite nas placas? E a nossa primeira parada era em Minas, né? Eu não me lembro a cidade, mas eu perguntei ao garçom do restaurante: escuta, nós entramos em um trecho da estrada que tinha um outdoor, acredite nas placas. Por que aquela placa tá ali? E aí ele disse, porque o Estado achou por bem sinalizar os motoristas, porque esse trecho da estrada é muito perigoso. E porque as pessoas ignoram a sinalização, o índice de morte aqui é muito alto. Então, eles decidiram colocar uma placa ali. Preste atenção, você precisa respeitar o trajeto. Então, se a curva é acentuada, pisa no freio, vai mais devagar. Aqui existem animais na pista. E o animal na pista, ele não só comete suicídio, ele pode causar morte do motorista também. E eu fui o resto da viagem meditando nessa questão das placas, né? Abre comigo lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, a partir do versículo 31. Eu descobri que Pedro foi avisado. O Senhor colocou placas na vida dele, né? Na verdade, ele se deparou com 3 placas antes de negar a Cristo. Querida, repete o texto para eu colocar aqui, por favor. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que ainda hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Essa foi a primeira placa.
No interior de Pedro havia uma convicção de que ele estava pronto para qualquer coisa. E nós somos como Pedro. Às vezes, Jesus usa alguém, ou na própria palavra, ele diz: ei, preste atenção, tome cuidado, desça em oração, é tempo de você ficar mais vigilante, é tempo de você estar mais atento, ou é tempo de você abraçar mais. Existe alguém aí do lado que precisa de um abraço, de uma ligação, de uma mensagem. É tempo de você prevenir. Não é interessante ao Senhor que nós sejamos medicados o tempo todo. Então ele diz assim: é melhor você prevenir do que remediar, é melhor você prevenir do que ficar sendo medicado. Quando nós tratamos, né, de criança, acredito que existam muitas mães aqui nos ouvindo, mas quando nós tratamos a enfermidade de uma criança, a primeira coisa que o pediatra diz é: olha, se for entrar no antibiótico, precisa tratar direitinho para não ter que usar toda hora. Porque se você usa toda hora, o corpo cria resistência. E o organismo, ele cria uma bactéria a partir do uso do antibiótico. Então o corpo fica doente de tanto remédio que toma. Uma coisa que é para ser boa, acaba sendo ruim. E trazendo isso para o mundo espiritual, o Senhor, ele está o tempo inteiro falando com a gente. Ó, presta atenção. Medicação toda hora não é legal. E você pode prevenir a queda, você pode prevenir a desistência, você pode prevenir a ruína de um relacionamento, você pode prevenir. De que jeito? Acreditando nas placas, acreditando na sinalização. Jesus estava dizendo: ei, Pedro, a despeito do que você afirma com os lábios, eu conheço o seu interior. A despeito do que você está afirmando com tanta convicção, eu, o Senhor, que conheço a divisão entre a sua alma e o seu espírito, estou dizendo: você tem um limite. E limites servem para serem respeitados e não testados. Essa é a primeira sinalização. Aí, ainda no mesmo capítulo, no versículo 40, olha a segunda placa. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse. Disse a quem? Quem estava ali? Os discípulos, dentre eles Pedro. Ele estava dizendo assim, ó: orai para que não entreis em tentação. Olha a segunda placa. A primeira placa, Jesus estava chacoalhando Pedro e dizendo para ele: olha, o que você está declarando é uma fuga do que está de fato no seu interior. A sua boca só está contando metade da história. Então eu estou dizendo a você que, analisando a sua estrutura, é hora de você prestar atenção nos sinais. E aí, essa chamada de Deus foi a primeira placa. A segunda chamada de Deus foi: ore. Ore para que você não entre na tentação. Você ainda não está sendo tentado. Então você pode prevenir. Preste atenção na palavra. Pastora, para mim a palavra ela tem cor, ela tem temperatura. Para mim as palavras, eu acho que isso é uma característica da escrita, né? Tudo aquilo que é escrito envolve uma série de emoções, uma série de informações ao redor. Então preste atenção no que a palavra está dizendo. Orai para que não entreis. Significa que ele ainda não estava numa condição de tentação. Então o Senhor estava colocando ali a segunda placa. Pedro, é tempo de orar. Aí,
No mesmo capítulo, nós vemos a terceira placa estabelecida. Jesus, lá no versículo 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Aí, olha o que ele diz. Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não entreis em tentação. Jesus estava dizendo assim: deem uma ordem à sua alma. É a terceira placa. Meu Deus. Deem uma ordem à sua alma. Jesus começou afirmando: olha, o que você está dizendo não é o que está dentro de você. Aí ele sinaliza: é preciso orar para que você não entre em tentação. Meu Deus. Se você orar, você não vai enfrentar uma situação complicada com o seu limite. Respeite o limite da sua alma. E aí, como isso não aconteceu, ele estabelece a terceira placa: levante-se. Levante-se. Dê uma ordem à sua alma, levante-se. Você está dormindo de tristeza. Você está dormindo de tristeza, porque como você não respondeu à chamada do Senhor na primeira placa, ele está levantando a terceira placa. Uma árvore, ela não cai numa machadada só. Uma situação não nos derruba na primeira circunstância. Deus está dizendo: ei, talvez você ainda esteja na primeira placa, você não precisa cair no sono de tristeza. Ei, talvez você já tenha ouvido algo da parte de Deus e você está na segunda placa. Ore para que não entre em tentação. Ah, evangelista, mas eu passei pela primeira placa, eu passei pela segunda placa e eu não fiz nada, eu dormi de tristeza. O Senhor está dizendo: então levante-se. Dê uma ordem à sua alma. Eu estava dividindo com a minha irmã hoje pela manhã, no nosso devocional, que nós assistimos um vídeo, né? Eu enviei a ela esse vídeo de um corredor e ele disse assim: ei, a gente não pode esperar tá motivado para dar o primeiro passo. Nem sempre nós estamos motivados. Estar motivado é incrível, estar motivado é maravilhoso, mas não é a nossa realidade diariamente, né? E ele dizia assim: eu levanto para correr 5:30 da manhã. Quem que tá motivado 5:30 da manhã? A cama tá quentinha, o sono tá uma delícia, tá frio pra caramba. E quem é que quer levantar para correr 5 horas da manhã? Aí eu levanto, tomo meu banho, coloco meu tênis, vou para a rua. Tô motivado? Tô nada. Eu ainda quero voltar para a cama. As condições ainda não são favoráveis, mas eu tô ali, firme no propósito. Aí eu corro o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro. Ele é um corredor, ele é um atleta profissional. Então, quando ele chega lá na marca do 8 a 10 quilômetros, o organismo já está respondendo. O cérebro já enviou a compensação que ele precisa. E aí ele virou a câmera para a paisagem onde ele estava, vendo o nascer do sol na praia. A vista belíssima. E ele diz: pronto, agora eu estou motivado. Pronto. Agora eu tenho o que eu preciso para começar o meu dia. Então, nem sempre nós estamos motivados para dar o primeiro passo. Nem sempre nós estamos prontos para atender a primeira placa. E aí, o Senhor, ele deu essas três sinalizações a Pedro antes que ele o negasse. Então, o que o Senhor... e o que tudo isso tem a ver com amor? Nós falamos lá no começo, Filipenses 3, né? Aqui, deixa eu ler de novo.
Filipenses capítulo 3, verso 1. Ó, tô com o meu aqui também. Amor é oxigênio. Tá lá na página 26 isso. Filipenses capítulo 3, versículo 1. É isso, amigos, alegrem-se em Deus. Eu não me importo. O que já escrevi em cartas anteriores, espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Então, o que Cristo está dizendo é: a maior manifestação do meu amor pela sua vida é repetir aquilo que eu já ensinei. É dizer a você: ei, preste atenção. Ei, existe algo acontecendo ao seu redor. Você não é um ponto solitário no universo. Peças se movimentam para que promessas sejam cumpridas. Pessoas são colocadas estrategicamente na nossa história para que coisas em Deus aconteçam. E, Cida, por que amor é oxigênio? Porque amor é a maior força do universo. Uau! É a maior força do universo. A Bíblia vai dizer que tudo passa. A profecia passa, a língua passa, a ciência passa. Mas o amor permanece. E o que eu acho mais incrível é que é um amor racional. É um amor pautado em escolhas. É um amor que ele é sereno, que ele é constante, que é perseverante. Ele não está condicionado às nossas debilidades. Ele não está condicionado às nossas fraquezas. Ele não está condicionado às placas que nós não respeitamos, porque elas estavam ali. Né? Com tudo isso, com todos os alertas, com todas as circunstâncias, com tudo que Deus já havia falado com Pedro, ele nega. E aí a Bíblia vai dizer que, deixa eu ver, eu falei sobre isso ontem. A Bíblia vai dizer que Jesus olha Pedro no momento em que ele nega e ele chora amargamente. Eu imagino aquele olhar penetrando a alma de Pedro, dizendo: meu filho, eu avisei você. Você não precisava estar passando por isso. Minha filha, eu disse a você para respeitar os limites da sua alma. Pedro chora amargamente ao ter um encontro com o olhar de Cristo, porque ele foi avisado. E aí, eu vejo mais uma vez o amor de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele aparece aos seus discípulos, ele vai até a cruz, né? Acontece ali a ressurreição depois disso. E Jesus aparece no meio dos discípulos, ainda no livro no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36, vai dizer assim: Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. A primeira coisa que Pedro ouve de Jesus é: paz seja convosco. Jesus estava dizendo assim para ele: não se perturbe por conflitos ou inquietações. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Paulo escreveu sobre o que Pedro já havia experimentado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 7 e 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo estava falando do amor racional que Pedro já havia experimentado. E ele experimentou onde? Aqui. É
Ei, Pedro, tenha paz. Não se perturbe pelas inquietações da sua alma, pelos conflitos internos. Ninguém sabia melhor do que Pedro tudo aquilo que ele havia declarado. Ei, Jesus, tamo junto. Tamo junto, entendeu? Eu fecho com o Senhor, eu tô pronto para ir até a morte, tá tudo certo. Sacou da espada, cortou a orelha do pobre do rapaz que tava ali, que nem espada tinha, porque ele não era um soldado, ele estava sendo preparado para ser sacerdote, ele era servo do sumo sacerdote. Aí ele faz aquele fuzuê, é o ogro da história, é o cara mais sanguíneo que tem ali, e faz o quê? Nega. Pensa os ataques na mente desse cidadão. Pensa como é que estava a alma dele, como é que ele ia começar de novo. Aí o amor de Cristo, que não desiste, que não joga fora, que não abre mão de pessoas, diz a ele assim: ei, tenha paz, tenha paz. Vamos começar de novo. E aí aquela conversa célebre que todos conhecem, né? Pedro, você me ama, é filéu, Senhor. É um amor amigo, é um amor inconstante, é um amor que talvez não esteja pronto a fazer sacrifícios. Ei, Pedro, você me ama, é filéu, Senhor. É filéu, Senhor. Uma vez eu disse na presença de todos eles que eu estava pronto para ir com o Senhor até a morte. E quando identificaram o Senhor em mim, porque o discipulado faz isso. O discipulado é uma junção de identidade, é uma junção de DNA. Quando nós discipulamos alguém, nós entregamos um pedaço de nós a essa pessoa. Pedro tinha recebido um pedaço de Cristo em 3 anos de discipulado. Pedro havia recebido características do Mestre. Então, ainda que ele tentasse jogar fora tudo aquilo que ele havia aprendido, estava intrínseco em sua pele, em suas emoções, em seu olhar, em sua maneira de falar. E com tudo aquilo ele negou. E ele estava dizendo: Jesus, eu não posso dizer que é agapaus. É filéu. Mas no contexto judaico, todas as vezes que algo é afirmado 3 vezes, você está afirmando com a sua própria vida. Uau! Todas as vezes que você vê na Bíblia uma afirmação feita por 3 vezes, você está presenciando algo que era digno de morte, caso não fosse cumprido. O nordestino fala assim, você assinar algo no fio do bigode, né? É a palavra valer mais do que uma assinatura em cartório. Então, para o judeu, a palavra tem peso, a palavra tem valor. Então, Jesus estava dizendo a ele assim: ó, nós vamos começar de novo. E começando de novo, qual é o seu comprometimento? Aí ele pergunta de novo. E é interessante que das 2 vezes que ele pergunta, ele diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ele começa dizendo: apacenta os meus cordeiros. Começa com aqueles que estão tomando leite ainda. Ensine a eles onde foi que você errou. Porque quem está chegando agora precisa aprender primeiro o que não deve fazer. Tremendo, meu Deus. Quando a criança começa a entender os comandos, qual é a primeira coisa que o bebê aprende? Não é assim? Neném aprende a falar primeiro não. Tudo para o neném é. Porque é só o que ele ouve.
não pega, não põe na boca, não mexe aí, não desce, não faz, não, não, não. Jesus estava dizendo assim para Pedro: ei, Pedro, começa pelos cordeiros, porque o HD tá limpo. Começa por quem está chegando agora, porque você precisa passar a experiência que você teve. Conta para ele sobre as placas. Conta para ele sobre os limites da alma. Ei, eu não estou jogando você fora, eu estou te trazendo de volta para o meio. Não é a sua mão que está amarrada, é a sua alma que está atrofiada pelo peso do pecado. Mas eu estou resetando com você, porque essa é a magia, é a magnitude do amor. O amor, ele não esquece, ele não joga fora. O amor, ele sofre todas as coisas, ele acredita em tudo. Ele promove recomeços extraordinários. O amor não está pautado naquilo que nós somos, mas ele abraça o que nós não conseguimos ser. Isso é o amor. E aí, Jesus diz para ele assim: Pedro, vamos lá, terceira vez. Você me ama, Pedro? Aí ele diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E aí ele se entristece. Por que ele se entristece? Porque existe ali diante dele um reflexo, que é a palavra. Que palavra? Jesus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus era a própria palavra. Então a palavra estava diante dele, mostrando a ele quem ele não conseguia ser. Não é sobre quem nós somos. Às vezes é sobre quem nós não conseguimos ser. A cruz esconde quem nós não conseguimos ser. E talvez, pastora, nós não sejamos nunca. Né? Porque tem muita gente que se frustra com Cristo, esperando ser algo que nunca vai conseguir ser. E tudo bem por isso. Tudo bem. Pedro jamais conseguiria ministrar aos gentios. Não havia ferramenta em Pedro para isso. E por isso, o Senhor levantou Paulo. Pedro jamais seria como Paulo. E tudo bem por isso. Tudo bem. A cruz esconde quem nós não conseguimos ser. Pedro jamais poderia defender a si mesmo diante de um tribunal. Não havia bagagem nele para isso. E tudo bem, a cruz esconde quem nós não conseguimos ser. Jesus estava dizendo a ele: Pedro, eu quero de você apenas a disposição de me entregar a sua vida. Lembra que eu falei sobre as 3 afirmações no contexto judaico? Pedro, diante de um tribunal espiritual, eu estou fazendo com que você declare que você reconhece as suas limitações. É filéu, Senhor. Pedro estava reconhecendo as suas limitações. Eu falo no Amor Oxigênio sobre os 4 amores. Filéu, agapaus, estorge e eros. Eu falo sobre os 4, no capítulo 4 do Amor Oxigênio. Jesus estava dizendo: Pedro, agora que você reconhece as suas limitações, eu digo a você: vem comigo. Uau. Vem comigo. Porque em mim você é completo. Porque em mim você se fortalece. Porque em mim haverá em você disposição para o sacrifício. Nerebai kubarabasai. Nós não somos capazes de sacrificar sozinhos. Nós não somos capazes de entregar sozinhos. Nós não somos capazes, não somos. Jesus está falando conosco nesta manhã. Ei, você me ama? Pedro, você me ama. Ah, Senhor, é filéu, não tem problema. Não é sobre o que você consegue. É sobre o que eu sei que você não consegue. E você precisa entender isso.
Eu já sei ao seu respeito. E o que você sabe ao seu respeito? É incrível, pastora, o que nós podemos fazer quando nós respeitamos os nossos limites. É incrível o que nós podemos fazer quando nós nos atentamos às placas. Então, nessa manhã, o Senhor nos envolve com amor, dizendo: ei, eu não me canso de dizer as mesmas coisas a vocês. Amém. Eu não me canso. Amém. Eu não me canso de sinalizar as placas. Preste atenção, respeite os seus limites. Ore para que você não entre em tentação. E se a sua alma dormir, levante-se e ore. Levante-se e fale comigo. Dê uma ordem à sua alma. Fique de pé. Você não vai falar com qualquer pessoa, você vai falar com Deus de Israel, aquele que tudo pode. É melhor prevenir do que se medicar. Porque o excesso de medicação leva à enfermidade. O excesso de medicação piora o quadro. Então eu quero fazer um convite a todas vocês que estão me ouvindo. Nessa manhã, quando acabar esse momento aqui tão especial que Deus preparou para nós, mande uma mensagem, abrace, se envolva, recomece. Declare com palavras e com ações: eu tô aqui, estamos juntos. Ofereça a alguém um amor racional, pautado em escolhas. Semeie esse amor. Cultive esse amor. Porque tudo passa. Tudo acaba. Tudo se transforma. Mas o amor, ele permanece inabalável. E talvez não, certamente, uma mensagem, um abraço, um gesto pequeno. Eu não sei qual é a linguagem de amor que você vive, ou que a pessoa que está ao seu lado entende, mas um gesto pode oxigenar a alma de alguém. Então, ofereça oxigênio a alguém nessa manhã. Acredite nas placas e viva intensamente esse amor perfeito que nos proporciona recomeços. Amém? Aleluia. Ore por nós, minha querida. Ore por nós. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos. Nós te bendizemos porque o Senhor está vivo e é maravilhoso ouvir a tua voz. Grande Obrigada Deus. pelos recomeços, obrigada pelas placas, pelas sinalizações. Eu não sei em que estágio as tuas filhas estão, mas eu sei, eu tenho convicção que em cada passo, em cada ponto da estrada, o Senhor está ali pronto para nos oferecer recomeços extraordinários em Ti. Senhor, nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Que este seja um dia pautado na Tua graça, na Tua misericórdia, e que as Tuas filhas possam oferecer aos que o cercam esse amor perfeito que lança fora todo medo. Esse amor que oxigena a nossa alma, esse amor que transforma todas as coisas. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a fonte é inesgotável, porque a fonte é o Senhor. Obrigada por isso, ó Pai. Assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Para tudo, né, gente? Para tudo que o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Janara Cida, evangelista, minha amiga, muito obrigada por você existir e por ter decidido ser instrumento de Deus, apesar de você, apesar das suas limitações. Apesar, Amém. né, das suas limitações. Eu tô assim impactada, eu tô anestesiada, eu estou grata a Deus de uma maneira abundante, porque o que Deus
nos deu de injeção, de remédio, na dose certa, para a gente passar prevenido, não é brincadeira, né? Que o Amém. Senhor continue frutificando nos nossos corações. Nós, na primeira ministração que eu fiz nesse projeto, foi sobre Esther, sobre uma reflexão que você fez. Então, Que se legal. vocês ouvirem a gravação, vocês vão ver que eu citei. É ela, foi ela, a quem Deus me abençoou com aquela ministração e eu pude reproduzi-la. Sabe por quê? Aquilo que Deus dá para outros também é para ser reproduzido por nós, porque nós somos encorajadoras de propósito. A coisa sim que Deus vai dar para você e outros vão reproduzir. Fique atento às placas. Olha, várias placas já sinalizaram-se na minha mente. Eu sei que foi o Espírito Santo. E olha, uma boa semana de recomeços. Recomece. Amém. E o recomeço, ele traz a experiência do que não deu certo, mas ele traz a esperança do que dará certo. E lembrando-nos que a nossa esperança está na cruz. Ela é a Glória. esperança. Ela é a esperança. É a cruz. Reativação de dons, de talentos, pagar conta, fazer reunião. Isso tudo é consequência de respostas que Deus dará à medida que as nossas necessidades existem. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O restante está no pacote. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu quero desafiar você, moça. Quero desafiar você, mulher. Eu quero desafiar você a recomeçar de fato. Eu tenho algumas coisas para recomeçar e eu vou fazer, porque eu não posso desperdiçar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E eu quero, assim como o exemplo judaico, falar 3 vezes. Eu recomeço, eu recomeço, eu recomeço. Fale 3 vezes, utilizando esse símbolo pela fé, dizendo ao seu Senhor, eu recomeço, já recomecei, já recomecei. Amém. E já recomecei. Se aproprie da ordem, não da motivação. Isso para mim foi sensacional, né? A motivação, ela virá depois, se vier. Porque se ela não vier, é porque ela não era necessária, né? O maior motivo para alguém está dentro dele, que é a obediência. E isso é motivação. Eu me automotivo não quando eu não tenho vontade de, mas quando algo me move a. E o Senhor Jesus, o seu amor nos move. E esse oxigênio que a gente recebe e dá. Inspira e transpira, né? E respira. Inspira, né? E solta. É tempo de soltar. Missionária, nós vamos orar por você agora e terminaremos este momento especial. Gratas a Deus nós estamos. E vai ficar gravado para que a gente possa mandar esse aviãozinho para muitas, muitas e muitas mulheres. Siga Amém. a missionária Cida no projeto, no Instagram, Amor é Oxigênio. E se você tem uma amiga que ainda não tem Instagram, faça com ela, porque o Instagram é uma das ferramentas mais atuais. E Deus certamente tem muitas bênçãos através dessa ferramenta, como tem de outras para nos atingir. Oremos por tua vida. Senhor, Amém. muito obrigada. Obrigada, porque missionária Cida foi de fato um exemplo de oxigênio nesta manhã, porque ela ministrou em amor, porque a motivação dela é andar contigo e poder partilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado a ela. Abençoa seus filhos, abençoa sua mãe, abençoa sua trajetória, abençoa o seu lar, abençoa este endereço onde ela está, Senhor. Abençoa, Deus, o espaço geográfico da tua serva. Senhor, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ó Deus, coloque exatamente o que for necessário e retire aquilo que é demais, Senhor. Aquilo que pode querer assolá-la de fora para dentro, Senhor, causando confusões internas. Que como nós somos ministrados nesta manhã, Senhor, o Senhor atua em nós, mesmo diante de questionamentos, porque somos humanos. Obrigada pelas certezas que a tua filha carrega. Obrigada pela fé que ela professa. Obrigada por esse projeto, Senhor. Eu te agradeço por esse programa, Pai, o Amor é Oxigênio, que tem uma missão linda, que é espalhar a tua presença, espalhar a prática do Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, quem quiser o livro, tem o link lá na bio do Amor é Oxigênio. Ótimo, a gente envia para todo o Brasil, tá? Tá ótimo. Vai lá, perfeito. Eu já adquiri o meu. E Deus abençoe